Hi everyone, and welcome back. We're joined today by Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos com Gilbert Doctorow, analista de assuntos internacionais, historiador e autor de livros como Diários de Guerra, A Guerra Rússia-Ucrânia. Então, seja bem-vindo ao programa. Quero te perguntar sobre o estado das relações entre a União Europeia e os Estados Unidos, porque, como todos sabemos, von der Leyen e Trump chegaram a um acordo comercial entre os Estados Unidos e a UE. E para muitas pessoas, inclusive eu, isso parece mais ou menos uma capitulação completa e subordinação, algo que, imagino, pode mudar a relação entre a UE e os Estados Unidos, mas também algo que pode minar a coesão interna da própria União Europeia. Então, já que você está aí em Bruxelas, o que esse acordo realmente inclui? E você consegue fazer algum sentido disso? Can you make any sense of it? O acordo alcançado na Escócia tem dois aspectos importantes. Um é o que todos estão comentando: as tarifas. As tarifas agora estão geralmente fixadas em 15%, abaixo dos 25% provisórios antes do acordo. Mas isso não cobre todos os produtos e serviços. Aviões ou peças de avião, por exemplo, não estão incluídos nisso. Eles têm uma tarifa muito mais baixa. Existem outros produtos que ainda serão negociados. Por exemplo, vinhos e bebidas alcoólicas, que são de grande interesse para um dos principais países da UE, ou seja, a França, provavelmente serão negociados em um nível diferente, mais baixo, de acordo com os interesses dos franceses. Mas olhando para as tarifas, isso é severo em comparação com onde estávamos no início do ano. É menos do que as tarifas dramáticas e arrasadoras que Trump havia mencionado antes de negociar um acordo. E será que isso vai trazer a manufatura europeia para os Estados Unidos às custas de empregos na Europa? Não está muito claro. Há muito pouca discussão sobre o que a Europa realmente vende para os Estados Unidos e quão vulnerável isso está à perda de participação de mercado devido ao aumento de preços. Talvez possamos entrar nesse assunto, mas o que tenho em mente são produtos de massa, produtos comprados e usados pela grande maioria da população. Eles normalmente não são produtos europeus, são produtos chineses. Os produtos europeus incluem muitos bens de luxo, e bens de luxo são vendidos para pessoas ricas, para quem uma tarifa de 15% não fará muita diferença. Então, o verdadeiro impacto nas vendas europeias nos Estados Unidos, decorrente desse acordo na Escócia, ainda precisa ser determinado. Não se pode fazer afirmações definitivas ainda porque não está concluído. Existem essas negociações à margem. Mas o que mais se destacou, e claro, o que impressionou observadores de todas as tendências políticas, aliás, não apenas observadores anti-americanos ou pró-americanos, não. Todos os observadores chegaram a uma conclusão. Foi, como você disse, uma capitulação. Em outras palavras, foi uma enorme humilhação para a Europa. Dandelion foi à Escócia, de chapéu na mão, mais ou menos como um mendigo, não negociando a partir de uma posição de força, como costumo dizer hoje em dia. Pelo contrário, ela está negociando a partir da fraqueza e do medo de que o fracasso em chegar a um acordo resultasse numa guerra tarifária que poderia custar 5 milhões de empregos à Europa. Então ela estava sob enorme pressão para se engratear com um homem que ela sabe que a despreza. Trump nunca escondeu isso. E ela saiu da situação com algo que não é tão terrível assim. Esse é o consenso, novamente, dos observadores aqui na Europa. Não é tão terrível, mas é ruim. E é particularmente ruim por causa da forma como foi alcançado, pois demonstrou que não há influência do lado europeu. Mas esse é apenas um lado da história. O outro lado da discussão foi o compromisso da Europa de comprar 650 bilhões de dólares em hidrocarbonetos americanos, ou seja, gás natural liquefeito e petróleo, nos próximos 3 anos. Isso tem potencial para causar um impacto muito maior na Europa em toda essa discussão sobre tarifas, porque consolida a situação não competitiva dos produtos europeus nos mercados mundiais.
O principal fator na desindustrialização da Alemanha, que ocorreu nos últimos 3 anos, pelo menos, foi a destruição dos gasodutos Nord Stream, quando a Europa decidiu parar de comprar gás russo por gasoduto e petróleo barato. Isso foi um fator decisivo para tornar a economia alemã não competitiva. Foi um fator decisivo para que setores inteiros da indústria fechassem completamente. Aqueles setores altamente dependentes de energia barata, como a fabricação de vidro, por exemplo, e fertilizantes, é claro. Esses setores foram enormemente afetados. E o impacto nos fertilizantes, obviamente, foi repassado aos consumidores em preços mais altos para todos os produtos frescos, que agora são produzidos com menos eficiência e menores rendimentos, já que os fertilizantes estão sendo usados de forma mais econômica porque ficaram caros. Are used more sparingly because they're so expensive. So this aspect is not... Então esse aspecto não aparece nas notícias em destaque quando deveria. Como eu disse, isso consolida o status não competitivo dos produtos europeus nos mercados mundiais. Agora, esse número pode ser alcançado? Essa é outra questão. Eles realmente vão conseguir isso no período de 3 anos? São grandes pontos de interrogação. Os Estados Unidos atualmente exportam 80 bilhões de dólares por ano em hidrocarbonetos para a Europa. Passar desse valor para 215 bilhões de dólares por ano é um grande salto, especialmente porque não está claro se os Estados Unidos têm capacidade de produção para atender aos pedidos, caso eles surjam. Então tudo isso é discutível. Mas se isso fosse colocado em prática, se de alguma forma os Estados Unidos conseguissem realizar essas exportações e a Europa conseguisse absorvê-las, isso representaria um grande impacto negativo para as economias europeias. E os europeus, os apoiadores moderados do atlantismo, têm se esforçado para explicar por que ficaram em desvantagem nas negociações com Trump, como ele conseguiu derrotá-los e fazer von der Leyen ajoelhar-se diante dele e beijar o anel. Isso é algo que está sendo debatido. O principal jornal belga de língua francesa, Le Soir, culpa o problema pela excessiva dependência da Europa das exportações para impulsionar o crescimento econômico. Bem, esse não é um argumento convincente para quem entende de comércio global, já que essa é precisamente a fórmula que a China usou e continua usando com tanto sucesso para alcançar seu enorme crescimento. Atualmente 5% ao ano. Enquanto no primeiro trimestre de 2024, os europeus demonstravam grande satisfação por terem 0,1% de crescimento do PIB. Well, isn't the real dilemma of the European Union then Bem, o verdadeiro dilema da União Europeia não seria, então, que eles são dependentes do comércio exterior, mas sim que são excessivamente dependentes dos Estados Unidos como parceiro? Porque parece que a UE quer ter uma dependência confiável dos Estados Unidos, como teve em décadas anteriores. E para isso, eles precisam conquistar como se diz, o apoio ou a afeição dos americanos, fazendo o que lhes é pedido, o que inclui reduzir seus laços econômicos com países como Rússia, China, Irã e todos os adversários dos Estados Unidos. Mas ao tentar conquistar o amor de Washington, eles acabam se isolando ainda mais no mundo e se tornando mais dependentes dos Estados Unidos. Então, ao se comprometerem exclusivamente com os Estados Unidos, isso vai fortalecer a relação com Washington ou vai enfraquecê-la, dando aos americanos influência demais nessa parceria? Leverage in this partnership. Strengthen means for both parties, of course not. Fortalecer significa para ambos os lados? Claro que não. Fortalecer a influência americana sobre a Europa? Com certeza. A questão é, por que a Europa se submeteu a isso? Era realmente necessário? Qual foi a consideração predominante? Acho que há um certo entendimento entre muitos observadores de que a força motriz foi a defesa. Eles esperavam que, ao se manterem próximos de Trump, ao se submeterem à sua vontade, pudessem manter um diálogo contínuo com ele e convencê-lo a fazer o que mais desejam, que é continuar apoiando a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Porque, de forma arbitrária, eles transformaram isso em uma ameaça existencial para si mesmos, visando manter a liderança no poder. Ou seja, eles estão cantando, dançando
e mudando da narrativa dos últimos 3 anos, de que a Rússia precisa ser derrotada, para a narrativa atual, que é de que precisamos permanecer unidos. Precisamos da liderança atual no poder, porque essa é a única maneira de rearmar a Europa e nos preparar para uma guerra com a Rússia que pode acontecer já em 2029. Essa é a narrativa atual que a liderança presente em 25 dos 27 países da UEM está apresentando à imprensa e ao público em geral como parte de sua campanha de reeleição e busca por apoio. Isso se baseia na mesma ilusão que vimos desde o início, na compreensão deles sobre a guerra Rússia-Ucrânia. A ilusão aqui é que eles podem convencer o Sr. Trump de qualquer coisa. Eles não podem. E estão ouvindo o que ele diz, o que é um erro terrível. O Sr. Trump não tem nada além de desprezo pela imprensa. Ele não tem nada além de desprezo pela maioria das lideranças europeias. Ele sabe que eles são fracos, que são covardes, que são conformistas e que serão intimidados. E isso é basicamente o que ele é. Ele é um valentão. Ele é um valentão que foi bem sucedido nesse truque. E ele está dizendo uma coisa para eles e fazendo outra. O que ele está fazendo é interromper o fornecimento de suprimentos para a Ucrânia. O que ele está fazendo, e isso é algo que podemos discutir, é provavelmente ajudar e incentivar a remoção de Zelensky do cargo e sua substituição por alguém capaz de negociar um tratado de paz com os russos. Então eles vão ficar amargamente desapontados. Eles fizeram uma aposta. Eles permitiram ser humilhados para continuar uma guerra com a ajuda americana, o que não vai acontecer. With American help, which will not happen. This is a comment I made all the way back. Este é um comentário que fiz lá atrás em Munique, quando Vance fez esse discurso. Eu estava destacando que os esforços dos europeus para demonstrar lealdade aos Estados Unidos, em vez de serem recompensados, não apenas por Trump, mas de forma geral pela classe política, na verdade estão fazendo com que eles ganhem certo desprezo dos americanos, por sua falta de firmeza ou incapacidade de defender seus próprios interesses. Novamente, isso é algo que eu ouvi de muitas pessoas também. Então a suposição aqui é que você faz um acordo humilhante, um pouco de subordinação, e de alguma forma isso seria recompensado pelos Estados Unidos garantindo sua presença na Europa. Mas os ucranianos também partiram do mesmo pressuposto com esse acordo de minerais. Se assinarmos esse acordo, Trump ficará preso ao conflito na Ucrânia. Mas um contra-argumento seria que ele pode voltar para o seu próprio povo e dizer: olhem, recuperei nosso dinheiro, agora podemos ir embora. Quero dizer, você vê isso. Você disse que eles cometem um erro ao confiar que ele vai permanecer lá. Mas como você vê o compromisso de Trump com a Europa nos próximos meses? Porque ele tem adotado uma retórica muito mais agressiva em relação aos russos. É basicamente isso que os europeus compraram para si mesmos com esse acordo comercial horrível. Bem, ele mantém todo mundo na dúvida, inclusive aqueles que apostaram tudo em um relacionamento bem-sucedido com Trump pelo acordo de aperto de mãos no último fim de semana na Escócia. Ele mantém todos eles na incerteza. Até ontem, houve uma expressão de horror que foi repercutida pela grande mídia aqui na Europa Ocidental, de que Trump estava prestes a fechar um acordo, fazer um trato com Vladimir Putin, que seria extremamente destrutivo para todas as ambições da UE. Eu não acho que ele vá fechar esse tipo de acordo. Não acredito que ele tenha algo a oferecer aos russos que possa persuadi-los a ceder de alguma forma em sua condução da guerra, quando a vitória em terra está tão próxima de ser alcançada. Então isso também é um absurdo. Mas eles estão incertos. Os europeus aqui esperam que o tenham fisgado e possam persuadi-lo apontando para esses terríveis atos de bombardeio que os russos estão cometendo agora em Kiev e em outros lugares. Eles acham que podem convencê-lo usando Melania, talvez, ou todo tipo de líderes que acreditam, ou querem acreditar, que podem fazer Trump mudar de ideia, na esperança de que ele não seja um homem sério,
que não tenha visão de longo prazo e que possa ser influenciado de um dia para o outro por alguém sussurrando em seu ouvido. Tudo isso é falso, completamente falso. No entanto, essa ideia persiste como uma noção amplamente difundida sobre quem é o Sr. Trump aqui na Europa Ocidental. E então você tem um relacionamento especial com Keir Starmer, que pareceria demonstrar a validade de tais suposições sobre Trump. Mas também Starmer foi à Escócia. Trump não desceu até Londres. Ele também foi um suplicante. E o relacionamento ali com os britânicos? Eles têm o acordo tarifário mais favorecido entre todos os países com os Estados Unidos, com uma tarifa de 10%. E eles estão se vangloriando disso. Mas ainda tem tarifas de 50% sobre o aço, que é um produto de exportação muito importante para os Estados Unidos. Assim, os britânicos receberam a esperança de que têm uma posição privilegiada com os Estados Unidos em relação à Europa. With the United States as against Europe, but it can change at any moment, and I think that. Mas isso pode mudar a qualquer momento. E eu acho que, novamente, olhando para a política, quem está de que lado? O Sr. Starmer é o líder do Partido Trabalhista, que está à esquerda, digamos, do partido do Sr. Trump. Não acho que ele desfrute de respeito real. Trump faz as coisas do seu jeito. E ele consegue uma reunião com o rei, tudo bem. Ele gosta de pompa e circunstância. Mas não acho que ele seja genuinamente influenciado na formulação de políticas por esses atos superficiais de uma forma ou de outra com este ou aquele líder de Estado. Ele tem sua própria determinação de impor sanções aos Estados Unidos por meio de tarifas para reindustrializar o país. E não acho que seja uma proposta vã. Não, mas algumas dessas ameaças, no entanto, parecem se tornar ações. Bem, estou pensando especialmente no que o Trump está fazendo com os indianos, ou seja, impondo essas tarifas adicionais e justificando isso pelo comércio deles com os russos. E é por isso que eu também estava me perguntando, esses 10 dias que ele estipulou, bem, eram 15, agora são 10 dias. Obviamente, isso pode voltar a ser 50 de novo. Então, esses prazos não precisam necessariamente significar algo, mas fica a questão de por que ele se colocaria em uma posição vulnerável ao estabelecer esses prazos desde o início. Qual é o raciocínio aqui? O que se pretende alcançar? E se, na verdade, quando a Rússia previsivelmente ignorar isso, o que vai acontecer no 10º dia? Bem, há especulações sobre o dia 11, mas deixe-me acrescentar a complexidade da análise, trazendo o que os russos estão discutindo em seus programas de debate. Acho que é uma perspectiva diferente do que está sendo dito por qualquer um dos meus colegas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. E é o seguinte, por que os 10 dias? Do que se trata tudo isso? É porque 50 dias, inconvenientemente, se completam em 3 de setembro, e isso é muito próximo da celebração do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, que será marcada pela visita de chefes de Estado de todo o mundo em Pequim. Putin estará lá, mas acredito que 20, 30 ou mais chefes de Estado de todo o mundo também estarão presentes. E o Sr. Trump quer estar lá. Trump wants to be there. He wants to have his face-to-face meeting with Xi. Ele quer ter sua reunião presencial com Xi durante esse período. E possivelmente ele também poderia aproveitar essa oportunidade para ter uma reunião presencial com Putin. Então eu acho que considerando ou reconsiderando o quão inconveniente foi o encerramento em 3 de setembro à luz da nova aspiração de se encontrar com Xi em Pequim, o que é apoiado por uma série de outros fatores, principalmente sua recusa em permitir que o presidente de Taiwan visitasse Nova York. Acho que toda a visita deles aos Estados Unidos foi cancelada, com a intenção de evitar qualquer conflito embaraçoso com os chineses que pudesse atrapalhar seu convite para as festividades em Pequim. Portanto, com isso em mente, trata-se de um foco totalmente diferente em relação ao que significam seus prazos. Há mais de uma consideração quando ele define esses prazos.
when we look though at the Europeans, how Quando olhamos para os europeus, há um desenvolvimento estranho. Eles parecem estar focados exclusivamente em política externa atualmente. Como você mencionou com o Starmer, isso é especialmente verdadeiro no Reino Unido, onde ele dedica muito pouco tempo às questões domésticas. Acho que dá para dizer o mesmo sobre o Macron. E, novamente, esse acordo comercial também parece sacrificar muitas prioridades internas, como o desenvolvimento da economia e o enfrentamento de questões sociais. Tudo isso está sendo colocado em segundo plano para tentar agradar os americanos, mais uma vez, por objetivos de política externa. Não importa o quão insensatos possam ser, como continuar a guerra na Ucrânia. Mas por quanto tempo você acha que isso pode continuar para os europeus? Porque isso acaba agravando o desastre de primeiro, se cortarem da energia russa, e depois, é claro, a destruição do Nord Stream. Você acha que a instabilidade política permitirá que um acordo desse seja aprovado, ou não? To be passed or not really? Well, one thing I was to bring up. Bem, uma coisa que eu queria mencionar é o que queremos dizer quando falamos europeus e quem faz a política europeia. Tenho relido meus materiais desde 2015, em preparação para o terceiro volume das minhas memórias. Em 2015, eu estava muito focado na Alemanha. Falei sobre isso em várias conferências e escrevi sobre o tema em uma análise de política que considero muito importante, publicada na Comparative Politics, do MGIMO, a universidade russa que forma diplomatas. O que eu dizia na época é que a política europeia é feita em Berlim, e isso é um segredo bem guardado. Em 2015, assim como em 2025, todos os principais cargos nas instituições europeias são designados por alemães. Eles foram nomeados por alemães. E eles nomearam, no caso atual, von der Leyen nomeou pessoas como Karas, pessoas da Lituânia, pessoas da Polônia, que estão sob seu controle. Who are under her thumb. They are representing small countries, insignificant. Eles estão representando países pequenos com peso significativo em comparação com a população de 450 milhões da UE. Muitas vezes, são pessoas com pouca capacidade intelectual, como Kallas, que podem ser dominadas por uma personalidade forte e determinada, como von der Leyen. Ou seja, o comissário, o presidente da comissão, o chefe do parlamento. Sim, ela é italiana, mas foi indicada pela maioria, que é dominada pelo Partido Popular Europeu, que por sua vez é dominado pelos democratas cristãos. Todos os fios levam de volta a Berlim, assim como em 2015, quando Juncker estava lá. Sim, claro, ele era luxemburguês, mas era um homem fraco que foi indicado e apoiado por Merkel porque ela sabia que poderia controlá-lo, já que havia escândalos ao seu redor. Assim como Tusk naquela época, ele foi nomeado presidente do Conselho Europeu. Tusk, que mal falava inglês, mas falava alemão muito bem, aliás, foi ela quem o indicou. E ninguém se preocupou em pensar qual era a ligação alemã ali. Ele estava sob o controle dela. Foi assim em 2015. É assim hoje. A única coisa que mudou é que os alemães hoje saíram de trás das cortinas das instituições da UE e estão dizendo abertamente que querem se tornar, por exemplo, a principal força militar da Europa. Então, quem é a Europa? A Europa é a Alemanha. O Sr. Merz é a voz decisiva sobre se as as tarifas acordadas por von der Leyen serão implementadas e muitas outras decisões políticas. Sua pergunta sobre por que política externa. É isso que você faz quando está perdendo e não consegue controlar a política interna. Você está falando sobre líderes muito impopulares. Keir Starmer perdeu o controle do Partido Trabalhista em questões domésticas. Ele sofreu um revés muito sério quando suas reformas de apoio aos necessitados, sobre riqueza e benefícios, foram rejeitadas pelo próprio partido e diluídas até quase nada, onde esperavam economizar muito dinheiro no orçamento. Starmer, em questões internas, é muito fraco. Portanto, ele só pode esperar se destacar em questões internacionais, onde ninguém pode dizer muita coisa. O mesmo vale para Macron. Sua posição interna é insignificante, ele tem muito pouco apoio popular. E assim ele sai pelo mundo, falando como o Sr. França e fazendo a imprensa ouvi-lo.
Essa é a política normal do lado perdedor. Well, what does it say about the future of the O que isso diz sobre o futuro da União Europeia, então? Porque não só foi um acordo terrível sendo feito, mas como você sugeriu antes, a imagem também não foi das melhores. Ou seja, a von der Leyen indo ao campo de golfe do Trump na Escócia. E bem, o benefício geral, eu diria, ou o atrativo da União Europeia desde o início, sempre foi esse poder de barganha coletiva, que eles podem negociar a partir de uma posição de força, com obviamente os Estados EA sendo o parceiro mais importante, para que possa haver uma certa igualdade entre a Europa e os Estados-Lá, em vez de ter 27 Estados-membros negociando sozinhos. Mas se olharmos para trás, nos anos 90 e início dos anos 2000, esse também era o principal argumento de venda da União Europeia, que ela poderia estabelecer essa interdependência assimétrica com sua vizinhança e com o mundo mais amplo. Ou seja, quando a UE sentava para negociar comércio com outro Estado, Moldávia ou qualquer outro, então a UE podia ditar todos os termos, e não só conseguir um acordo econômico favorável, mas também transformar isso em poder político. Assim, eles estabeleciam condições políticas para o comércio, o que se tornou uma forma de governança externa, razão pela qual muitos acadêmicos se referem à UE como um poder regulatório ou superpotência regulatória. Se você quer negociar conosco, tem que seguir nossas regras. Esse modelo imperial talvez seja um pouco exagerado, mas ainda assim, o que vai acontecer com a UE agora? Não há igualdade com os Estados-Membros. A UE, como você disse, beijou o anel de Trump e se subordinou. E também, em relação ao resto do mundo, à medida que o poder econômico da UE continua a declinar, seus líderes parecem cada vez mais incompetentes e corruptos, incapazes de chegar a acordos adequados. Toda essa UE geopolítica parece estar se tornando mais um. Bem, quero dizer, se você é alemão e quer fechar um bom acordo comercial com os chineses, não leva a UE junto, porque eles vêm com seus objetivos geopolíticos, o que significa insultar os chineses em vez disso. Então, o que isso diz sobre o futuro da União Europeia? Isso é uma sentença de morte ou está expirando? Como você está interpretando isso? Pelo menos eu diria que não é um bom sinal. Para relaxar, muitas vezes eu ligo o YouTube e apenas vejo o que eles estão sugerindo para assistir. Misturados aos vídeos geopolíticos, há muitos vídeos de animais, especialmente sobre cachorros. Penso em um desses pequenos vídeos, que tem um pastor alemão e um Golden Retriever. Eles estão no meio de um labirinto, e o Golden Retriever está dizendo: estamos condenados, a Europa está condenada, a configuração atual está condenada, isso não pode continuar. Eles estão prejudicando diretamente o bem-estar das pessoas, de maneiras mensuráveis. Como escrevi recentemente, a reorganização do orçamento belga, que o novo governo federal dominado pelos flamengos implementou, retira benefícios de serviços médicos que antes eram excelentes. Cortes severos. Isso é típico. Os cortes estão sendo feitos para abrir espaço para o crescente programa de rearmamento. E tudo isso é resultado de uma política externa completamente equivocada. Só me pergunto quando isso vai chegar ao limite, e veremos manifestações semelhantes às que vimos em Kiev há uma semana. Isso não pode continuar para sempre. É inacreditável que a liderança nacional na Bélgica e em 25 dos outros 27 Estados-membros da União Europeia esteja trabalhando diretamente contra os interesses das pessoas que os elegeram. Isso está se tornando cada vez mais evidente à medida que os orçamentos são revisados para retirar benefícios em prol do aumento da fabricação de armas, com o objetivo de lutar uma guerra desnecessária e movida pela mesma ambição pessoal do Sr. Netanyahu em sua guerra em Gaza. Isso está sendo apontado abertamente pela imprensa ocidental agora. Não é apenas uma suposição de pessoas como você e eu. Já é aceito como algo comum que Netanyahu está travando uma guerra para evitar ir a julgamento e para a prisão.
Digo mesmo sobre todos os líderes europeus. Eles estão promovendo o rearmamento para evitar serem expulsos, como deveriam, porque os orçamentos que estão apresentando aos Estados-membros são impopulares. Eles são contra o povo. Isso não pode continuar. E por isso concordo com aquele Golden Retriever. Estamos condenados. Bem, se vamos analisar como isso vai afetar a Europa, então, obviamente, dado que o principal objetivo deste acordo comercial era envolver os americanos e comprometê-los com o projeto da Ucrânia, mas também, como você disse, muitos dos membros da elite política lá veem sua permanência no poder em Bruxelas como dependente da continuação da guerra na Ucrânia. Novamente, a continuação da guerra na Ucrânia é necessária para manter os Estados Unidos na Europa. É necessária para manter essas elites políticas no poder. Mas além disso, vemos também que não só a União Europeia, mas os Estados-membros europeus apostaram muita legitimidade política na derrota da Rússia. E não só legitimidade política, toda a economia foi envolvida nisso e sacrificada. Então, o que acontece quando a guerra na Ucrânia for eventualmente perdida? Bem, depende de como será essa derrota. Mas o que os europeus estavam prometendo? Destruir a Rússia e fazer com que a Ucrânia entrasse na OTAN? Tudo isso, obviamente, não vai acontecer. E acho que essa é uma questão importante agora que Zelensky parece estar em uma posição um pouco mais fraca. Ele aparentemente já não é mais a reencarnação de Churchill. E de repente, para os europeus, algumas semanas atrás, era considerado propaganda russa dizer que ele era autoritário. Agora, de repente, isso é permitido. Então, o que você vê acontecendo com Zelensky e a Ucrânia, e como isso afeta a Europa, quando eventualmente perdermos essa guerra? Isso não é permitido apenas para canais do YouTube. É permitido para o Financial Times. Eles usaram essa palavra no título de um artigo que tratava da nova lei que retira a independência das agências anticorrupção. Ele está queimado agora. E está queimado especialmente na imprensa anglo-saxônica, dos dois lados do Atlântico. Agora a pergunta que tenho é, quem estava por trás da viabilização das manifestações que aconteceram? As manifestações em massa que ocorreram em Kiev e em outras grandes cidades da Ucrânia ao longo de vários dias na semana passada, contra a lei que acabou sendo revogada e restaurando o que dizem ser a independência dessas agências. A especulação, e novamente vou compartilhar com seu público o que os russos estão dizendo sobre isso, é que podemos esperar, num futuro imediato, alguns julgamentos muito escandalosos. Já ontem houve um indício com a recém-impossada primeira-ministra, que está prestes a ser acusada de práticas corruptas por ter usado, junto com Yermak, o chefe da administração presidencial, aviões ucranianos que só deveriam ser usados para fins de Estado. Ela, como primeira-ministra, tem o direito de usá-los, e Yermak não tinha. Ficou bastante óbvio que ela estava fazendo isso para o homem que estava por trás dela, que a protege, o Sr. Yermak. Ela estava fazendo essa viagem com ele para beneficiá-lo, não para benefício próprio. Então esse é o primeiro passo. Nas próximas semanas, serão feitas acusações muito sérias contra pessoas do círculo próximo de Zelensky e provavelmente contra o próprio Zelensky. Agora estamos nos estágios finais do mandato de Zelensky. A questão é, quem está impulsionando isso com mais força? Seria a Grã-Bretanha, com o M6, que ajudou a garantir que a polícia e o exército ucranianos não atacassem os manifestantes. Ou foi a CIA? São dois. Pode-se dizer que no passado, eles eram praticamente a mesma coisa, mas não mais, porque os Estados Unidos e a Grã-Bretanha seguiram caminhos diferentes na guerra da Ucrânia. Para os britânicos terem feito isso, seria para substituir Zelensky, provavelmente por Zaluzhny.
Vamos lembrar que no último ano e meio, Zaluzhny, que foi chefe das Forças Armadas da Ucrânia por vários anos e que era visto especialmente pelos americanos como um bom candidato para substituir Zelensky, foi afastado de Kiev e enviado ao exílio em Londres, justamente para evitar a possibilidade de que ele estivesse por dentro, capaz de reunir apoio caso o Ocidente o indicasse como o sucessor de Zelensky. Pois bem, ele tem aguardado seu momento em Londres. Zelensky. Well, he's been biding his time in London. He's been learning English because he hardly could say two words. Ele tem aprendido inglês porque mal conseguia dizer 2 palavras quando chegou lá. E ele chegou lá porque na época disse o que era verdade, como os ucranianos estavam perdendo feio a guerra. E isso era inaceitável para Zelensky. Agora, essa é uma possibilidade. Outro candidato, aquele que eu destaco do lado americano, é uma história bem diferente, dizendo que Zaluzhny seria colocado no cargo se a intenção fosse continuar a guerra e ter alguém com mais credibilidade junto aos fornecedores de armas americanos e da Europa Ocidental para a Ucrânia, porque ele é um militar de verdade. E suas ordens não seriam para ações de relações públicas como as de Zelensky, mas teriam algum fundamento militar genuíno. Agora, o outro, estou dizendo que os americanos provavelmente têm um jogo diferente. Se eles estiverem por trás disso, então provavelmente é para instalar alguém como Umerov, que agora é o líder das negociações em Istambul. Umerov é um civil. Umerov é um tártaro da Crimeia, um muçulmano, aliás, provavelmente fala um pouco de árabe, um pouco de turco. Seria lógico. Ele tem sido uma personalidade de destaque nas reuniões ucranianas com os países do Golfo. Mais importante para os Estados Unidos, ele é o cara deles. Quando estava no ensino médio, passou 1 ano nos Estados Unidos, morando com uma família americana. Quando ele voltou, terminou seus estudos superiores e se tornou um empresário de sucesso na área de alta tecnologia. Ganhando muito dinheiro, ele criou bolsas de estudo para ucranianos na Universidade de Stanford. Por que a Universidade de Stanford? Por que os Estados Unidos? Assim, ele tem uma ligação americana, o que sempre é visto com bons olhos. Ele não tem uma esposa americana, mas não se pode ter tudo. Portanto, ele serviria muito bem aos interesses dos americanos como um substituto. E é razoável supor que ele poderia e estaria disposto a negociar um tratado de paz com os russos. Não com base na rendição ridícula da Rússia, mas em algo próximo das exigências russas. Sim, isso é interessante. Claro, quem substituir Zelensky será um bom indicativo do que está planejado para a Ucrânia, se o país continuará a guerra ou não. Mas sim, lembro da época em que parecia que Zelensky estava em uma situação muito instável, e pensei que ele poderia sair. E então, em vez disso, ele enviou Zaluzhny para Londres, o que é algo interessante. Então acho que Zelensky... Bem, pessoas como Arestovich disseram que ele provavelmente vai sair. Quero dizer, eu também esperaria que ele fosse para Miami ou para o sul da França, mas haverá muita pressão no futuro para que ele retorne à Ucrânia. Ele fez muitos inimigos, e seria muito difícil abrir qualquer processo criminal contra ele. No entanto, como você vê, acho que essa é minha última pergunta. Como você vê o andamento da guerra daqui para frente? Progressing from here, though, is peace agreement now completely... Um acordo de paz agora está completamente fora de questão, ou isso vai depender de quem vier depois de Zelensky? Parece que seria possível chegar a um acordo sobre a neutralidade da Ucrânia, ou seja, voltar ao que foi discutido em Istambul. O problema é o Plus, o Istambul Plus, as concessões territoriais. Seria especialmente humilhante ter que reconhecer territórios tomados, que nem sequer foram totalmente tomados pela Rússia ainda, ou seja, as 4 regiões. Mas, à medida que a Rússia avança no território, essa humilhação não seria reduzida. Ou seja, os russos estão controlando cada vez mais território. Em outras palavras, a diferença entre o que eles exigem e o que já possuem diminui. Você vê alguma possibilidade de alguém na Ucrânia aceitar esses termos? Porque você disse que eles são bastante draconianos.
Você sabe, o primeiro a dizer que os russos têm exigências muito altas em relação à Ucrânia. High demands upon Ukraine. They are especially high demands. São exigências especialmente altas quando você está exigindo a anexação de um território que nem sequer conquistou no campo de batalha. Acho que esse problema será resolvido antes de setembro. Acho perfeitamente possível que a Rússia avance até o Dnieper. Chasiv-Yar foi disputada por mais de 6 ou 7 semanas. Este é um centro logístico que foi altamente contestado, muito bem armado, protegido, fortificado, e os russos finalmente o tomaram nos últimos dias. O próximo grande centro é Pokrovsk, que os russos chamam de Krasnoyarsk. Agora, tropas russas estão nos arredores da cidade. Isso já vem acontecendo há meses. This has been going on for months, of course, this progress. The Russians draw it out because they have wanted to avoid. Os russos estão prolongando o conflito porque querem evitar combates de contato direto, que podem ser muito custosos em vidas humanas para ambos os lados. Eles têm conduzido principalmente a guerra em Pokrovsk, com bombardeios aéreos, ataques de artilharia e assim por diante, o que lhes custa muito pouco em soldados e oficiais perdidos, mas é bastante devastador para o lado ucraniano. Uma vez que tomem Pokrovsk, será um avanço direto até o Dnieper. Então, acredito que, se tomarem Pokrovsk nas próximas semanas, conquistarão toda a região de Donetsk e, possivelmente, Zaporizhia até setembro. Depois disso, os russos poderão ser generosos nos termos de um acordo, pois não precisarão negociar por territórios que não quiseram conquistar no campo de batalha. Então, esse seria um bom momento para buscar um acordo. Novamente aproximando-se do prazo original do Sr. Trump, nos primeiros dias de setembro, em antecipação à reunião geral das potências mundiais em Pequim, para celebrar o 80º aniversário do fim da guerra no Pacífico. Acho que essas coisas se conectam, e por isso eu esperaria uma mudança de liderança em Kiev dentro desse período, orquestrada pelos Estados Unidos ou pelos britânicos. Isso vai depender de um tratado de paz poder ser negociado. Mas, na prática, os russos terão conseguido o que queriam. Sim, acho que as pessoas costumam olhar para as linhas defensivas. Obviamente não há muito a oeste de Pokrovsk. Mas como você apontou, nesta guerra em especial, a logística é realmente importante. Esses centros logísticos, Chasiv-Yar, Kupiansk também, podemos incluir aqui, e Pokrovsk, acho que serão muito importantes para avançar no trecho final em direção ao Dnieper. Então, bem, obrigado como sempre. É sempre um grande prazer ouvir suas análises sobre isso. Então, obrigado novamente. E para quem quiser te acompanhar, você tem seu Substack. E claro, vou deixar um link para o seu livro. Tem mais algum lugar onde as pessoas possam te encontrar? Não, isso resume tudo. Se eles olharem o Substack, basta ver as últimas edições, porque eu tenho um orgulho especial, como disse, de 2015, que foi um ano bastante notável para entender quem é quem na Europa. Obrigado novamente. Thanks again.